Começando mais um vídeo aqui para o meu canal, tal, para as minhas redes, que eu sempre posto pedacinhos, né? E hoje eu quero falar sobre as metodologias ativas e como elas me ajudam na sala de aula. Primeiro, é importante pontuar que eu sempre usei metodologias ativas e acredito que a maioria dos professores use metodologias ativas, mesmo sem chamar de metodologias ativas. Tá? A gente já fazia joguinhos de sala de aula, mesmo sem o termo gamificação de sala, né? Uma revisão que a gente faz, uma atividade mais diferente, uma aula de campo, tudo isso encaixa ali, se enquadra nas metodologias ativas, que tá na moda falar assim, né? Que as secretarias de educação estão achando tão lindo falar, né? A gente saiu de um modelo tradicional de ensino, muita gente ainda utiliza esse modelo e tá tudo certo, né? Cada professor dá aula que está adaptado, que se sente confortável em dar, embora eu acredite que a gente tem que se moldar à estrutura social. As mesmas aulas que eu tive quando eu era estudante da educação básica não devem ser as mesmas que eu dou hoje para os meus alunos. Claro que sempre tem uma referência, né? Nós reproduzimos muito o que nossos professores passaram para a gente e acho que a gente tem que reproduzir o que foi de positivo nesse processo. Eu sempre admirei alguns professores e sempre respeitei todos os meus professores, sem demagogia. Eu sempre quis ser professora, isso é ponto. Então, eu jamais iria desrespeitar. Então, nunca briguei com o professor, nunca discuti com professor nenhum. Então, assim, nunca fui aluna de 10, mas também nunca fui aluna de estar batendo de frente com o professor, né? Então, enfim. Voltando a falar sobre as metodologias ativas aqui, né? Eu separei algumas imagens, né? E algumas dicas e informações sobre o que são metodologias ativas. Só lembrando aqui que eu não sou expert no assunto, tá? Eu sei da prática e de algumas referências literárias que eu fui lendo, né, nas formações, nos documentos que enviam, e até para estudar para concurso mesmo, a gente vai sempre assim inteirando e vai absorvendo, né, e moldando a nossa realidade. Eu faço muito isso. Então, aqui está uma aula, né, que eu dei sobre, acredito que foi na aula sobre racismo e escravidão moderna, e aí eu trabalhei uma dinâmicazinha com a turma e trouxe como cabo, porque eles estão aí sorridentes no final da dinâmica, porque há participação, né? Então, acredito que vale muito a pena a gente conversar sobre essas metodologias. Aqui outra dinâmica, né? Que são uma atividade mais práticazinha, que a gente tem que parar com aquela ideia de que dinâmica é bagunça, não é. Tem momento de descontração, vai ter um pouco de algazarra, dependendo da dinâmica e da interação da turma, mas a aprendizagem também acontece. Então, entre ter aquela aula monótona, chata, que nem o professor aguenta mais, Siriane, né, falo por mim, prefiro ter uma aula mais dinâmica, em que pelo menos algum resquíciozinho de aprendizagem vai acontecer. Porque eu não sou aqui da turma da tropa, como dizem, de que acredita que a metodologia ativa salva. Não salva, gente. A metodologia ativa, ela é um processo que contribui para a aprendizagem, mas ela não é mágica, não. Vai ter dia que a turma não vai querer, vai ter dia que os alunos não vão participar, que vai ser um fracasso. Mas, pela minha experiência, o que eu tenho guardado, né, o que eu tenho administrado ao longo desses anos trabalhando metodologias ativas é que ocorre melhor a aprendizagem, né? Os resultados na hora de avaliação, eles são mais positivos quando ocorre esse tipo de atividade. Pelo menos os alunos respondem melhor até numa avaliação. Tá? Pude ver agora no resultado das minhas provas do 7º ano, que no primeiro bimestre foram um desastre, agora no segundo bimestre eles já, né, impulsionaram, e a maioria dos alunos, claro, eu estou falando dos alunos que acompanham o ciclo corretamente,
é dentro do padrão. Teve aqueles alunos que não sabem ler, a gente tem aqueles alunos com mais dificuldade. Claro que esses não vão atingir uma nota satisfatória. Porém, na participação, eles evoluíram, né? Eles conseguem se integrar. E é por isso que é importante trabalhar a metodologia ativa, porque nós somos responsabilizados a engajar todos os nossos alunos. A gente tem que dar nosso conteúdo, a gente tem que ter o domínio da sala, a gente tem que dar conta dos alunos que sabem, dos alunos que não sabem, dos alunos que sabem ler, dos alunos que não sabem ler, e ainda tem os com necessidades especiais. Como é que a gente faz esse tipo de mágica? Moldando a nossa aula para abraçar a todos e não separar por nichos dentro de uma mesma sala de aula. Porque eu já fui o tipo de professora que dividiu o quadro ao meio, disse, essa aula aqui vai ser para esse pedacinho de turma, essa aula aqui vai ser para esse tipo de aluno. É loucura. Isso é incabível, gente. É incabível. Assim como muitas coisas que a gente se sujeita a fazer, que a gente sabe que só está se enganando e enganando o sistema e enganando nossos alunos. Verdade seja dita, né? Pois bem, aqui está, né, mais uma dinâmica de correspondência. Essa daqui é a de população, revisão sobre demografia, conceitos demográficos principalmente, e aqui uma reflexãozinha, né? Metodologias ativas promovem a participação dos alunos no processo de aprendizagem, incentivando a colaboração e o diálogo. É a tal, aliás, é o tal do protagonismo juvenil. Protagonismo estudantil, tá? O aluno como parte do processo de aprendizagem. O professor, ele vai trazer o roteiro da aula. O aluno que vai executar a aula, de fato, entendeu? Claro que é preciso ter primeiro uma aula expositiva sobre o assunto, o aluno tem que ter uma leitura prévia, isso juntamente com o professor, para poder chegar aqui nesse momento de atividade, tá? De jogo, de gamificação. Não é só jogar, senão perde o sentido, tá? Eu vejo muitos colegas olharem assim meio torto para mim, achando que eu só faço brincadeira na sala de aula. E não é, tá? Primeiro tenha o conteúdo, primeiro tem a explanação do conteúdo, a reflexão sobre o conteúdo, para poder chegar nesse momento aqui, tá? Não é só jogar, então. Principalmente quando os alunos não estão adaptados. Aqui, né, outro momento de metodologia ativa com outra perspectiva, tá? A aprendizagem baseada em projetos, aí a gente pode fazer uma apresentação de seminário, eles podem produzir maquetes, nesse caso aqui a aluna fez um lapbook, né? Aqui também, essas são escolas diferentes, tá? Mas aqui é a apresentação de lapbook, que está muito em alta e os alunos gostam de fazer, porque eles vão mexer com colagem, eles vão usar a criatividade deles e vai precisar fazer a pesquisa prévia e depois a apresentação para a turma, né? É muito difícil você conter a turma, eles ainda não têm maturidade, mas a gente vai trabalhando aos pouquinhos, né? E quem sabe a gente chega lá num nível de maturidade em que os alunos parem para ouvir os colegas. E para isso é preciso prepará-los para a apresentação. Isso demanda tempo. E uma das barreiras que eu enfrento em relação a preparar as turmas é o tempo. Porque a gente faz aquele planejamento e tem uma coisa que tem me incomodado bastante a amarração. Tem algumas escolas que agora querem, algumas coordenações, querem que você amarre o tempo com o teu colega da mesma área. Ou seja, todos os 7º anos tem que ter aquela aula, naquela semana, os conteúdos têm que ser os mesmos. Gente, não vai acontecer. Tá? Eu vou falar sobre o BNCC aqui também, e aí vou estender mais esse papo, porque a gente tem aquelas habilidades e competências para dar durante aquele ano letivo. Então, eu não posso, Ciliane, ter na minha cabeça e condicionar a minha aula à aula do meu colega, porque são ritmos diferentes, são alunos diferentes. A gente sabe disso. A gente sabe que, mesmo se você dá aula para 2 7º anos, um 7º você consegue dar o conteúdo como você planejou perfeitamente. No outro, vai ser outro ritmo. A gente prepara a mesma aula, mas a gente dá de formas diferentes. Quando chega no palco, que é a sala de aula, o show acontece de outra forma. É o público que vai definir como vai funcionar essa aula, tá? E é muito imprevisível.
O foco é a aprendizagem, o foco é o aluno. O professor também pode ser protagonista, ele deve ser protagonista também no processo, mas não é o único, né? Não é o único. Então, assim, né, a aprendizagem baseada em projetos é uma das metodologias ativas mais populares, isso desde sempre, né? Até na educação tradicional, na escola tradicional, se usava apresentações de trabalhos como método avaliativo, né? Como ferramenta de avaliação. Então, é nessa apresentação que os alunos vão aplicar o que realmente conheceram e aprenderam no percurso. Outra metodologia, que também já vem sendo aplicada há alguns anos, é a sala de aula invertida. E pode acontecer de várias formas. No seminário, você determina que o aluno vai dar aquele conteúdo, é um modelo de sala de aula invertida também. Você pode traçar, como eu fiz aqui nessa imagem, eu tracei um mapa mental, um esboço de mapa mental, e os alunos que tinham que ir lá preencher aquelas informações, eles iriam pesquisar no livro e eles iriam preenchendo. Então, eu separei a turma em grupos ou duplas, e à medida que eles iam encontrando as informações, eu corrigia no caderno e dizia, pode colocar lá. E aí os outros que não conseguiram fazer a tempo, podiam pegar essas informações no quadro, né? É um tipo de sala de aula invertida também. O aluno é protagonista. Eu estava ali só como orientador, né? Então, a sala de aula invertida é outra abordagem interessante. Os alunos estudam o conteúdo, foi até ali naquele mesmo momento, e aí as discussões na sala de aula. Bem interessante. Gamificação. Há uma confusão com relação à gamificação de achar que eu estava fazendo um curso e eu vi muito esses debates, né? Os professores acharem que gamificação é só com recurso, só com celular, com computador, só com joguinhos online. E não é. Gamificação são os jogos que você faz na sala de aula. Não precisa ser com tecnologia. Se envolver tecnologia, massa. Mas eu venho de chão de escola pública. Eu sou professora de escola pública. E vamos cair na real aqui. Nem todo aluno de escola pública tem acesso ao celular. Nem todo aluno de escola pública. Na escola pública, a internet não funciona nem a sua direito por causa da estrutura até da escola, dependendo da situação, dependendo da localização também. Então, assim, não é toda hora que a gente tem recursos tecnológicos ao nosso dispor. Essa é a realidade. E eu trabalho assim. As minhas atividades, elas são tangíveis, elas são próprias para essa realidade de escola pública. Né? Eu sei que tem muito material pela internet maravilhoso, só que você vai pegar, tem uma página para o conteúdo, uma página, 4 páginas de atividades, você vai fazer isso como? A escola não imprime isso para você. Você vai imprimir 400 alunos. Como é que você vai fazer isso? Então, eu procuro preparar aulas, preparar materiais que eu consiga arcar com isso, que eu consiga levar para a sala de aula. E é vida. Minha qualidade de vida, enfim, a minha vida melhorou muito como profissional, como professora. Eu sinto mais prazer em estar na sala de aula, porque eu sei que eu vou atingir a maior parte dos alunos. 100% eu não atinjo, mas está muito melhor que usar o modelo de só copiar no quadro, usar só o livro. Não dá, não é fingir. Tá? Os alunos estão fingindo que estão fazendo, você não consegue fazer a correção, porque muitas vezes as atividades do livro não correspondem com a realidade de cognição da turma, você se desgasta mais explicando aquelas questões de vestibular para alunos de fundamental do que você dando aula de fato, tá bom? Do que o aluno aprendendo de fato. Aqui foi um joguinho que eu elaborei. Na verdade, tem 2 jogos. Aqui as bandeiras dos países da América, e geralmente eu peço para os alunos organizarem de acordo com a regionalização da América, né? A física, né? América do Norte, Central e Sul. E aí eles vão organizando e colocando o nome dos países na bandeira, nas bandeirinhas. Eu já tenho outro que tem o nome do país nas bandeiras, né? E se facilita um pouquinho mais. Esse daqui que eu coloquei na foto, ele requer um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de pesquisa do aluno. Mas, geralmente eu levo o Atlas, eu exponho o Mapa Mundi, que tem essas bandeiras para eles pesquisarem, tá bom? E essa daqui foi um banner que eu fiz e eu faço um jogo de perguntas, de acordo com o tema da aula.
cada turma vai ter um tema diferente, ou dependendo do bimestre que eu venha trabalhar. Então, eu faço as cartinhas, explico as regrinhas dos jogos, e é um joguinho que eles têm que seguir um percursozinho, e no final a gente faz uma soma e combina a premiação. Geralmente, já que eu gasto muito com os materiais, eu não levo bombom, confeito, essas coisas de premiação, não. Eu pontuo na nota mesmo, tá? Isso aqui vai valer 2 pontos. A equipe que acertar mais questões ganha tantos pontos. E assim eles gostam, né? E eu não gasto tanto assim. É como eu disse, papo de realidade. Financeiramente, eu não posso levar sempre docinhos para agradar os alunos, né? A aprendizagem entre os pares é uma metodologia ativa. Eu sempre faço isso, gente. É muito importante, até porque tem aquele aluno mais desenrolado, ele junta com o aluno menos desenrolado, menos interessado, e aí um puxa o outro. É verdade que muitos só pegam a resposta pronta, mas isso vai acontecer se você juntar ou não. Então, o que é que eu combino com as minhas turmas? Na hora da explicação, todo mundo prestando atenção aqui. Geralmente eles ficam em fila. Na hora da atividade, o momento de atividade, eles já sabem, eu deixo juntar, porque um vai ajudar o outro. Né? Então, a aprendizagem entre os pares, às vezes o professor explica, o aluno não entende, o coleguinha explica, ele entende. A linguagem que o coleguinha só entende que é assim. Então, entre eles, parece que a linguagem é mais clara, né? Mais objetiva, mas enfim, parece que a gente fala grego ali na frente. E também, né, as metodologias despertam o entusiasmo desses alunos, né? Promove a aprendizagem. Não precisa ser chato. O processo de ensino-aprendizagem não precisa ser chato. Eu não vou entrar aqui no mérito de que estudar não tem que ser agradável. Tem. Para o ensino fundamental tem, porque senão eles desistem. Eles desistem, eles se entregam, eles vão partir para a negativa, para o enfrentamento. Então, eu prefiro ter o aluno do meu lado, participando, refletindo sobre a vida, sobre o porquê que está ali na escola, sobre como é importante levar algum conhecimento, né, dali, daquela aula. E obrigada, né? Se você ficou até aqui, eu espero ter contribuído com as minhas reflexões, os meus devaneios. Espero que a gente se identifique, se troque, né? Que seja uma troca, que você tenha se identificado comigo mesmo de alguma forma. Se tiver alguma coisa a comentar, pode comentar aqui, ou mandar um direct, ou se comunicar de alguma forma. A gente pode trocar figurinhas, tá? Eu estou em constante aprendizado, isso é a verdade. Então, compartilhe, curta, comenta, se inscreva aqui no meu canal, que me ajuda muito a continuar com esses momentos de troca e de conhecimento. Vamos juntos pela educação pública de qualidade. Tchau!